Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui juntos mais uma vez. Seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal. Nos vídeos anteriores nós desvendamos o que é a LGPD e, mais importante, por que ela é fundamental para a blindagem jurídica e a valorização da marca do seu negócio. Hoje, vamos mergulhar no coração da Lei Geral de Proteção de Dados e os seus princípios. Uma bússola que vai guiar todas as suas ações e decisões relacionadas ao tratamento de dados pessoais na sua empresa. São eles que garantem que seus dados sejam usados de forma justa. Eu sou o Dr. Robson Nascimento, advogado especialista em LGPD, Direito Civil e Empresarial. Quero que você entenda a LGPD e vou estar aqui, ao seu lado em sua jornada. Entender esses princípios não é apenas uma formalidade legal, é a chave para construir uma cultura de privacidade sólida dentro da sua organização. Eles, quando aplicadas corretamente, transformam a LGPD de uma obrigação em uma vantagem competitiva. Ao compreender e implementar cada um desses princípios, você fortalece a confiança dos seus clientes, se posiciona como líder em ética e responsabilidade no mercado. Princípio 1. Finalidade. O primeiro, e talvez um dos mais importantes princípios, finalidade. Ele diz que o tratamento de dados pessoais deve ser realizado para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. Em outras palavras, antes de coletar qualquer dado do seu cliente, funcionário ou fornecedor, você precisa ter um motivo muito claro e bem definido. E mais importante, você precisa informar esse motivo de forma transparente à pessoa que está fornecendo o dado. Transparência total? Ao coletar e-mails para sua newsletter, deixe claro que a finalidade é o envio de novidades e promoções. Evite a coleta genérica, fuja do coletar por coletar. Cada campo em um formulário, cada dado solicitado pelos recursos humanos deve ter uma finalidade justificada. Documente as finalidades. Tenha um registro claro das finalidades para as quais sua empresa coleta e trata cada tipo de dado. Isso será crucial em caso de fiscalização da MPD. Princípio 2. Adequação. Ele estabelece que o tratamento dos dados deve ser compatível com as finalidades informadas ao titular. Isso significa que a forma como os dados são usados deve ser coerente e apropriada ao propósito para o qual foram coletados. Não adianta dizer que vai usar para uma coisa, porém, na prática, usar de um jeito que não faz sentido com a finalidade original. Alinhamento entre finalidade e uso. Se você coleta dados de saúde de seus funcionários para exames periódicos, a adequação significa que esses dados devem ser usados estritamente para a gestão de saúde ocupacional. Revisão de processos. Analise seus processos internos para garantir que o uso dos dados esteja sempre alinhado com a finalidade declarada. Se você coleta dados de localização de clientes para otimizar rotas de entrega, não use esses dados para monitorar a vida pessoal deles. Princípio 3. Necessidade. Ele determina que o tratamento de dados deve ser limitado ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades. Ou seja, sua empresa só pode coletar e usar os dados que são realmente essenciais para o propósito que você informou. Nada de coletar informações por via das dúvidas ou para o futuro. Pense na proporcionalidade. Para um simples contato via site, o nome e o e-mail podem ser suficientes. Para uma venda complexa, talvez você precise de mais dados, mas sempre justificados pela necessidade da transação. Menos é mais. Quanto menos dados pessoais sua empresa coletar e armazenar, menor será o risco em caso de vazamento e mais fácil será a gestão da conformidade. A necessidade é um princípio que também traz eficiência. Princípio 4. Livre acesso. Ele garante aos titulares de dados a consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais. Empresário, isso significa que seus clientes, funcionários e qualquer pessoa cujos dados sua empresa trata tem o direito de saber o que está sendo feito com suas informações de forma simples, rápida e sem custos. Canais de atendimento. Tenham um canal de atendimento específico e de fácil acesso, e-mail, formulário no site, telefone, para que os titulares possam exercer esse direito. Pode ser o e-mail do seu DPO, por exemplo. Sem custos, o acesso aos dados deve ser gratuito para o titular. Sua empresa não pode cobrar por isso. Princípio 5. Qualidade dos dados. Ele exige que os dados pessoais sejam mantidos exatos, claros, relevantes e atualizados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento. Isso significa que sua empresa tem a responsabilidade de garantir que as informações que ela possui sobre seus clientes e funcionários estejam corretas e sejam úteis para o propósito que você informou. Processos de atualização.
rollback e mecanismos para que os titulares possam facilmente atualizar seus dados. Incentive seus clientes a manterem seus dados atualizados. Relevância. Garanta que os dados que você mantém ainda são relevantes para as finalidades declaradas. Se um dado não serve mais ao propósito, ele deve ser descartado ou anonimizado. Princípio 6. Transparência. Ele determina que o titular deve ter informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial. Ou seja, empresário, sua empresa precisa ser muito clara sobre quem está tratando seus dados, como e por quê, sem esconder informações importantes ou usar linguagem inacessível. Política de privacidade. Sua política de privacidade deve ser um documento fácil de encontrar no seu site, escrito em linguagem simples e objetiva, sem juridiquês excessivo. Ela deve explicar quais dados são coletados, para que servem, com quem são compartilhados e como o titular pode exercer seus direitos. Avisos visíveis. Em formulários no momento da coleta de dados, tem avisos claros sobre o uso das informações. Por exemplo, ao se cadastrar em um evento, informe que os dados serão usados para credenciamento e envio de materiais pós-evento. Comunicação aberta. Esteja preparado para responder a dúvidas dos clientes sobre suas práticas de privacidade. A transparência constrói confiança. Princípio 7. Segurança. Ele exige que sejam utilizadas medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Empresário, isso significa que sua empresa precisa proteger seus dados de hackers, vazamentos e qualquer tipo de uso indevido com o máximo de rigor. Investimento em tecnologia. Tenha firewalls, antivírus, sistemas de detecção de intrusão, criptografia de dados, backups regulares e soluções de proteção contra ransomware. Mantenha todos os seus sistemas e softwares atualizados. Controle de acesso. Garanta que apenas as pessoas autorizadas tenham acesso aos dados. Use senhas fortes. Autenticação de 2 fatores e revise os acessos periodicamente. Nem todo funcionário precisa ter acesso a todos os dados. Segurança física. Se você armazena dados em documentos físicos, garanta que estejam em locais seguros, com acesso restrito. Plano de resposta a incidentes. Tenha um plano de ação claro para o caso de um vazamento de dados. Saber como agir rapidamente minimiza os danos. Princípio 8. Prevenção. Ele estabelece que devem ser adotadas medidas de cuidados para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Em outras palavras, empresário, é melhor prevenir do que remediar. Sua empresa precisa pensar em como evitar problemas com os dados antes que eles aconteçam, agindo proativamente para mitigar riscos. Treinamento contínuo. Realize treinamentos regulares para todos os seus funcionários sobre a LGPD, as políticas internas de privacidade e as melhores práticas de segurança da informação. O erro humano é uma das principais causas de vazamentos. Avaliação de impacto à proteção de dados. Para projetos ou sistemas que envolvam alto risco para os dados pessoais, realize uma avaliação de impacto para identificar e mitigar riscos antes da implementação. Auditorias periódicas. Faça auditorias internas e externas para identificar vulnerabilidades e garantir que suas medidas de segurança e conformidade estão funcionando. Cultura de privacidade. Incentive uma cultura onde a proteção de dados seja a responsabilidade de todos, desde a diretoria até o estagiário. A prevenção começa na conscientização. Princípio 9. Não discriminação. Ele proíbe a realização do tratamento de dados pessoais para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos. Empresário. Isso é especialmente importante quando falamos de dados sensíveis. A LGPD quer garantir que seus dados não sejam usados para te prejudicar ou para criar situações de desigualdade. Políticas claras. Tenha políticas internas que proíbam o uso de dados para fins discriminatórios em processos de seleção, oferta de produtos ou serviços, ou qualquer outra interação com clientes e funcionários. Revisão de algoritmos. Se sua empresa utiliza algoritmos ou inteligência artificial para tomar decisões. Análise de crédito. Seleção de currículos. Garanta que esses sistemas não reproduzam vícios discriminatórios baseados em dados sensíveis. Conscientização. Prepare sua equipe para reconhecer e evitar práticas que possam levar à discriminação no tratamento de dados. Princípio 10. Responsabilidade e prestação de contas. Ele exige que o agente de tratamento demonstre a adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, e inclusive da eficácia dessas medidas. Ou seja, empresário, não basta cumprir a lei, é preciso conseguir provar que está cumprindo. Documentação completa. Mantenha registros detalhados de todas as suas ações de conformidade.
políticas de privacidade, termos de consentimento, relatórios de impacto, treinamentos realizados, registro de acesso aos dados, planos de resposta a incidentes, contratos com fornecedores, etc. Evidências de eficácia. Não basta ter a política, é preciso demonstrar que ela é aplicada e que funciona. Registra as auditorias, os resultados das verificações de segurança, as respostas às solicitações dos titulares. Cultura de governança. Integre a LGPD na governança da sua empresa. A responsabilidade pela proteção de dados deve ser clara em todos os níveis da organização. Se a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, bater na porta da sua empresa para uma fiscalização, ela não vai apenas perguntar se você cumpre a LGPD. Ela vai pedir para você provar que cumpre. Ela vai querer ver seus documentos, seus registros, seus sistemas. Uma empresa precisa ter registro de suas políticas de privacidade, dos treinamentos realizados, das medidas de segurança implementadas e de como ela lida com as solicitações dos titulares de dados. A falta de documentação e de evidências de conformidade pode ser tão prejudicial quanto a própria não conformidade. Este princípio é o que garante que a LGPD não seja apenas uma lei no papel, mas uma realidade na prática do seu negócio. E esses são os 10 princípios da LGPD. Eles são a espinha dorsal da lei e guiam todas as ações relacionadas ao tratamento de dados pessoais. Para você, empresário, entender e aplicar cada um deles é o caminho para a conformidade, a segurança e o sucesso do seu negócio na era digital. Não encare esses princípios como um fardo, mas como um mapa para construir uma empresa mais ética, transparente e confiável. Ao internalizar esses princípios, sua empresa não só evita multas e sanções, mas também fortalece a relação com seus clientes, otimiza processos e se posiciona como um player responsável no mercado. A LGPD é uma oportunidade de ouro para diferenciar seu negócio. Em meu livro LGPD comentado artigo por artigo, Descomplicando a Lei Geral de Proteção de Dados, explico todos os artigos da lei, comentando os artigos, apresentando o objetivo da lei, a referência com a Constituição Federal, qual a aplicação prática, cito exemplos, assim facilito o entendimento da legislação. No próximo vídeo vamos falar sobre os direitos dos titulares de dados. Você vai descobrir quais são os direitos de clientes e funcionários e, mais importante, como sua empresa deve se preparar para atender a essas solicitações de forma eficiente e legal. Não perca! Se você gostou deste vídeo e percebeu a importância desses princípios para o seu negócio, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas que precisam dessas informações e se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima!